Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Aqui é a Jana e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda bolsa de crochê com esse pingente tassel. Também vou mostrar todo o passo a passo. É uma bolsa muito prática, com um design novo, diferente, espaçosa, econômica e muito rápida de fazer também. Eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, então fica aqui comigo se você quer aprender. Já se inscreve no canal se ainda não é inscrita, deixa seu like, comentário e também compartilha esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho e me motivar a trazer muito mais novidades para o canal. O tamanho dessa bolsa ela tem 26,5 cm de largura por 18 centímetros de altura. Então vamos lá começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer essa bolsa, eu vou usar fio náutico de poliéster 5 milímetros, 350 gramas, agulha número 5, isqueiro, duas argolas mosquetões de 3 centímetros, tesoura, um marcador e um botão imantado. E antes de começar essa peça, separa 60 centímetros de fio, que a gente vai usar depois para fazer a costura da lateral. Então, separa esses 60 centímetros e a gente começa após essa marcação. Então, faz esse primeiro nó inicial. Na sequência, a gente vai fazer 22 correntes. Pronto, finalizei as 22 correntes. Essa corrente inicial vai ficar com 17 centímetros. Agora, a gente vai virar essa corrente, ó, e a gente vai trabalhar na parte de trás, nessas alcinhas. Então, a gente pula a primeira, vai na segunda e faz o primeiro ponto baixo. E na sequência, a gente continua fazendo pontos baixos até completar 10 pontos baixos. E aí, a gente vai começar o nosso padrão. Pronto, terminei os primeiros 10 pontos baixos. No ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto de aumento. Então, a gente faz esse primeiro ponto baixo nessa alça de base, faz o segundo ponto dentro do mesmo ponto de base, ó. Faz o segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo, a gente vai colocar um marcador. Sempre vai colocar o marcador nesse segundo ponto de base. E aí, a gente faz um terceiro ponto dentro do mesmo ponto de base. Ou seja, são 3 pontos dentro da mesma alça dessas correntinhas da base, ó, 3 pontos baixos. E aí, a gente continua no ponto seguinte, fazendo pontos baixos até o final da carreira. E vai dar um total de 10 pontos baixos também, igual no início da carreira. Terminei essa primeira carreira, então recapitulando, 10 pontos de um lado, 10 pontos do outro e 3 pontos dentro do mesmo ponto nessa parte do meio. Então, chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça. Agora, a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto, ó, pegando apenas a perninha de fora do ponto de base, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E aí, a gente continua fazendo pontos baixos até a gente chegar lá no marcador. Então, só pontos baixos. Chegando lá naquele marcador, a gente vai repetir o padrão da carreira anterior.
Pronto, ó, fiz 11 pontos e agora a gente chegamos no marcador. Nesse marcador, a gente vai repetir o mesmo padrão. São 3 pontos dentro desse mesmo ponto de base. Então, faz o primeiro ponto baixo, faz o segundo, e aí já aproveita para trocar o marcador. Esse marcador é sempre no ponto do meio. E aí finaliza o terceiro ponto. Na sequência, a gente vai continuar fazendo pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 11 pontos baixos. Pronto, finalizamos a segunda carreira. E aí a peça já começa a ganhar forma. E aí, chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça. Vamos repetir o mesmo padrão, fazendo pontos baixos, passando a agulha pelo meio do ponto, pegando apenas a perninha de fora, e a gente vai fazer um total de 12 pontos baixos até a gente chegar lá no marcador. Quando chegar no marcador, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro do ponto de base. Não esquece de trocar o marcador para o ponto do meio. Sempre coloca esse marcador no ponto do meio, porque dessa forma você não vai se perder. E aí finaliza a carreira fazendo pontos baixos. É bem simples esse padrão. Eu espero que vocês já tenham entendido nesse ponto, mas ele é bem simples de fazer. Chegando nesse meio, ó, novamente, faz os 3 pontos baixos dentro do ponto de base e aí finaliza a carreira com 12 pontos baixos. Na carreira anterior, a gente fez 11 pontos baixos até chegar nesse padrão do meio. Nessa carreira, a gente está fazendo 12. Na carreira seguinte, vai ser 13 pontos, depois o ponto de aumento e finaliza com mais 13. Na próxima, 14, e assim sucessivamente. Essa é a terceira carreira. Eu vou fazer um total de 9 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Não tem nenhuma mudança, o padrão é só esse. Chega no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e continua trabalhando até a gente chegar lá no meio do marcador. Apenas onde está o marcador é que a gente faz os pontos de aumento. São 3 pontos dentro do mesmo ponto de base, na parte que está o marcador, ok? Então, vou adiantar o vídeo, vou finalizar as 9 carreiras e volto para a gente dar continuidade. E pronto, finalizadas as 9 carreiras, essa vai ser a lateral da nossa peça. Então, vou tirar a medida para vocês, ó, vai ficar com 8,5 centímetros de largura. E agora de comprimento, vai ficar com 22 centímetros. Então, agora a gente vai fazer a parte do meio da nossa bolsa. Como eu disse, essa é a lateral, ó. Ela fecha dessa forma. Agora a gente vai trabalhar nessa parte do meio. Essa parte do meio da peça, a gente não vai fazer nenhum aumento, a gente só vai dar continuidade nas carreiras. Essa carreira final, ela tem que finalizar com 39 pontos, tá? Então, são 39 pontos aí nessa base. Aí você conta para ver se você não pulou nenhum ponto, se você não errou, tem que ter 39 pontos. E agora a gente vai começar a trabalhar com um novo padrão, então chegando no final da carreira, como sempre, faz uma corrente, vira a peça, e agora a gente vai começar essa carreira fazendo meio ponto alto. Então esse ponto a gente pega uma laçada na agulha, ó, vai no primeiro ponto de base, passa a agulha por baixo do ponto, como se fosse fazer ponto baixo normal, pega mais uma laçada na agulha, fica com 3 laçadinhas na agulha, puxa uma laçada final por dentro dessas 3 laçadas e finalizou o ponto. No ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Faz esse ponto baixíssimo. Na sequência, a gente repete o meio ponto alto.
Então esse é o novo padrão dessa carreira, é meio ponto alto e um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo. A gente vai repetir esse mesmo padrão até chegar no final da carreira, sempre intercalando entre um ponto e outro. E aí, a gente vai fazer um total de 39 pontos. Como eu falei anteriormente, a última carreira, a nona carreira, tinha que ter 39 pontos de base. E aí, gente, quando chegar na parte desse marcador, esse marcador foi da carreira anterior, da nona e última carreira de aumentos que nós fizemos. Então, tira esse marcador, porque nós não vamos mais trabalhar com ele, como eu disse anteriormente, a gente não vai mais fazer aumentos, a gente só vai continuar trabalhando nesses pontos de base, que são 39 pontos, seguindo o padrão de meio ponto alto e ponto baixíssimo. Chegamos no final da primeira carreira sem aumentos, então aí a gente faz essa corrente no final, vira a peça e a gente vai dar continuidade seguindo esse mesmo padrão, tá? Essa é a primeira carreira, agora a gente vai começar a segunda e eu vou fazer um total de 17 carreiras seguindo esse padrão, sem aumentos, sem nada, só seguindo o padrão, meio ponto alto e ponto baixíssimo. E mais uma vez lembrando que nós estamos trabalhando com 39 pontos de base, tá? No final das 17 carreiras, a gente tem que terminar com 39 pontos de base, porque senão não vai dar certo para a gente continuar o padrão. Então, preste bastante atenção nessa contagem. São 17 carreiras e 39 pontos de base de cada uma dessas carreiras. No final, a gente tem que finalizar com 39 pontos de base também. Pronto, finalizei as 17 carreiras, conforme eu falei para vocês. Agora eu vou tirar a medida dessa parte, ó. Essa parte vai ficar com 15,5 cm, mais ou menos. Então, essa foi a quantidade de carreiras que eu fiz, 17 carreiras, tá? E como eu falei, a última carreira tem que finalizar com 39 pontos. Esse tipo de ponto, ele é bem fácil da gente se confundir, pular um ponto. E se você pular um ponto e não finalizar com 39 pontos, vai dar erro quando a gente for fazer a última parte desse padrão, tá?
Por isso que eu tô dando bastante ênfase em vocês fazerem a contagem bem direitinho para terminar a carreira com 39 pontos de base. Então agora a gente vai começar a fazer a segunda lateral e a partir de agora também vamos começar a fazer pontos de diminuição. Então, nessa primeira carreira, a gente vai fazer pontos baixos. A gente não vai trabalhar passando a agulha pegando uma das perninhas do ponto, como a gente fez do outro lado, pelo menos apenas nessa primeira carreira. Então, aí a gente vai fazer pontos baixos. Vamos fazer um total de 18 pontos baixos. E no meio a gente vai fazer a diminuição. Então, começa fazendo 18 pontos baixos. Pronto, fiz 18 pontos baixos. Agora a gente vai fazer o ponto de diminuição. A gente vai trabalhar nesses 3 pontos, tá? Para fazer o ponto de diminuição. Então, para começar a fazer esse ponto, ó, passa a agulha no ponto seguinte, pega uma laçada. Vai no segundo ponto, pega mais outra laçada. E vai no terceiro ponto e pega mais uma laçada. Ficamos com 4 laçadas na agulha, passa uma laçada por dentro das 4. Finalizamos. Esse vai ser o ponto de diminuição que vamos trabalhar a partir de agora, tá? E aí, na sequência, a gente vai fazer mais 18 pontos baixos. Então, a gente começou a carreira com 18 pontos baixos, fez esse ponto de diminuição, trabalhando com 3 pontos, e aí a gente finaliza a carreira com mais 18 pontos baixos. Então, chegamos no final da nossa primeira carreira de pontos de diminuição. Então, faz uma corrente, vira a peça. E agora a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto de base, tá? Nessa carreira a gente vai fazer 17 pontos baixos, no meio a gente faz a diminuição de 3 pontos e finaliza com mais 17 pontos. Como eu falei, a gente trabalha a partir de agora, passando a agulha, ó, pelo meio do ponto de base, pegando apenas a perninha de trás, porque aí a gente vai repetir o mesmo padrão da outra lateral. Então, aí a gente faz 17 pontos baixos. Nos 3 pontos do meio, faz um ponto de diminuição e finaliza a carreira com mais 17 pontos baixos. Outro detalhe é que a mesma quantidade de pontos que a gente está fazendo desse lado é a mesma quantidade de pontos que a gente fez na outra lateral. Então, na carreira anterior, a gente fez 18, nessa carreira a gente está começando a carreira com 17. Na próxima carreira, a gente começa com 16, faz o ponto de diminuição, finaliza com 16. E assim sucessivamente. Como eu falei, é um padrão bem simples. Quando você começa a entender como é que ele funciona, fica bem fácil.
Finalizada os 17 pontos baixos, agora vamos fazer mais um ponto de diminuição. Como eu falei, a gente sempre trabalha com 3 pontos para fazer essa diminuição, então passa a agulha no primeiro ponto, pega uma laçada, passa no segundo, pega mais outra laçada. E no terceiro e último ponto, mais uma laçada. A gente fica com 4 laçadas na agulha e puxa uma laçada final por dentro delas. Finalizamos o ponto de diminuição. Na sequência, 17 pontos baixos. Chegamos no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e a gente começa essa carreira fazendo 16 pontos baixos, passando a agulha pelo meio do ponto de base, tá? Na carreira anterior a gente fez 17, nessa a gente vai fazer 16, na próxima 15 e assim sucessivamente, até a gente finalizar. A gente vai fazer também um total de 9 carreiras, igual a gente fez no início. Cada uma das carreiras a gente vai diminuindo um ponto. Essa, como eu falei, eu tô fazendo 16, na próxima 15, na próxima 14, na próxima 13, 12, 11 e 10, que é a última carreira. A última carreira a gente faz 10 pontos baixos, faz o ponto de diminuição no meio e finaliza com 10 pontos baixos. Lembrando que o ponto de diminuição a gente sempre trabalha com 3 pontos de base, tá? Finalizei os 16 pontos baixos, agora eu vou fazer um ponto de diminuição e finalizo a carreira com mais 16 pontos baixos. Pronto, chegamos no final da carreira, vira a peça. Nessa carreira eu vou fazer 15 pontos baixos, um ponto de diminuição e finalizo a carreira com mais 15 pontos baixos. Nessas partes de pontos baixos eu estou acelerando o vídeo, tá? Para que essa aula não fique tão longa e cansativa. Começo a quinta carreira de ponto de diminuição com 14 pontos baixos, faço uma diminuição no meio, nos 3 pontos do meio, e finalizo a carreira com mais 14 pontos baixos.
E na sexta carreira são 13 pontos baixos, um ponto de diminuição e finaliza a carreira com mais 13 pontos baixos. E nessa carreira a gente começa fazendo 12 pontos baixos, um ponto de diminuição e depois finaliza com mais 12 pontos baixos. E nessa oitava e penúltima carreira, a gente começa fazendo 11 pontos baixos, faz o ponto de diminuição e finaliza a carreira com mais 11 pontos baixos. E chegamos à nossa nona e última carreira. Então, essa carreira a gente começa fazendo 10 pontos baixos, faz o ponto de diminuição e finaliza a carreira com mais 10 pontos baixos. E pronto, finalizamos a nossa peça. E antes de dar continuidade, eu vou tirar a medida dessas laterais, ó. Ela vai ficar com 7,5 cm cada lateral, então você mede para ver se tá tudo certinho, ó, 7,5 cm. E agora a gente vai fazer a costura. Eu vou fazer a costura dessa peça pela parte de dentro, tá? Então eu vou virar essa peça pelo avesso. Para você saber qual é o avesso ou o direito, preste atenção nessa última carreira, no direcionamento desses pontos. Esse lado eu considero o lado direito da peça. Então eu vou virar essa peça para o lado do avesso para poder fazer a costura na parte interna da peça, ó. Então vira ela
para a gente poder fazer essa costura pelo lado do avesso. Então vai lá na última laçada, faz uma corrente, e agora a gente começa a fazer essa costura, ó. Eu vou passar a agulha pegando uma das perninhas de cada um dos lados dessa peça, tá? E aí eu vou fazer uma costura fazendo pontos baixíssimos. Eu pego a perninha de fora de um lado e a perninha da parte interna do outro, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E aí a gente vai puxando essa laçada fazendo pontos baixíssimos, vai igualando um ponto com o outro. E pronto, gente. E aí, para não cortar esse fio, eu vou subir mais uma carreira de pontos baixíssimos. Mas se você quiser, você pode fazer o acabamento nessa parte, cortar o fio, depois queimar a pontinha, tá? Mas eu não vou fazer isso, eu vou subir esse fio porque eu não gosto de ficar cortando e fazendo emenda. Então, eu vou subir esse fio para a gente poder dar continuidade na peça. Pronto, ó, e aí a gente puxa pelo lado direito essa laçada, que aí a gente já vai usar esse fio para a gente fazer a parte de cima dessa peça. E aí deixa essa laçada aí, a gente fez esse ponto, primeiro ponto baixo, né, no caso, e aí deixa aí. E agora a gente vai fazer a costura do outro lado, com aquele fio que a gente deixou no início da peça. Então aí a gente vai fazer a mesma costura, fazendo pontos baixíssimos, trabalhando na parte interna da correntinha da lateral. E chegamos no final da costura dessa segunda lateral, e aí a gente puxa essa última laçada. Nesse lado a gente faz o acabamento, tá? Então, pega uma agulha mais fina, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta a ponta e queima. Finalizado o acabamento, a gente vira a peça para o lado direito, e agora a gente vai trabalhar na parte de cima dessa bolsa, para a gente finalizar, tá? Então, vai lá para aquele primeiro ponto baixo que a gente fez, na outra lateral onde a gente subiu o fio, e aí a gente dá continuidade. A gente vai fazer essa carreira só em pontos baixos.
E chegamos no final dessa primeira carreira de pontos baixos, então a gente passa a agulha no primeiro ponto, ó, faz um ponto baixíssimo para finalizar a carreira, sobe uma corrente, vai no ponto de base e a gente vai fazer pontos baixíssimos, tá? Então a gente vai fazer essa segunda carreira só em pontos baixíssimos. E chegando no final dessa primeira carreira de pontos baixíssimos, a gente vai fazer o mesmo acabamento, ó. Passa a agulha no primeiro ponto, onde a gente iniciou, puxa uma laçada, faz esse ponto baixíssimo, e aí sobe uma corrente. Vai no ponto de base, faz o primeiro ponto baixíssimo. Então, essa é a segunda carreira de pontos baixíssimos. Eu vou fazer um total de 4 carreiras só de pontos baixíssimos, seguindo esse mesmo padrão, chegando no final, faz esse mesmo fechamento. Vou adiantar o vídeo e volto para a gente finalizar. Pronto, terminei as 4 carreiras, corta a ponta do fio, puxa essa última laçada, para a gente poder fazer o acabamento. A gente vai simular uma correntinha, ó. Então, a gente vai no primeiro ponto, puxa a ponta desse fio por baixo do ponto, depois passa a agulha pela parte de dentro, ó, da peça, pelo meio do ponto, e aí puxa esse fio. E aí fica esse acabamento de correntinha. E aí, pela parte de dentro da peça, a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta e queima. E a nossa bolsa está quase pronta. Antes de costurar o botão, eu vou fazer a alça da nossa peça. Então, pego o restante do fio, as duas argolas articuladas de 3 centímetros. Eu vou trabalhar com a agulha 4,5 para fazer a alça. Então, passa a agulha pelo meio da argola articulada, puxa uma laçada e a gente faz essa primeira corrente. Pronto, a partir de agora a gente vai subir 67 correntes. Esse vai ser o tamanho dessa alça. Se você quiser fazer essa alça maior, então você aumenta essa quantidade de correntes iniciais. Pronto, terminada essa corrente, ela vai ficar com 57 centímetros. Então, agora pega a segunda argola articulada, passa a agulha pelo meio, pega uma laçada, faz um ponto baixo. A gente vai trabalhar na parte de trás dessas alcinhas da corrente, igual a gente estava fazendo antes no corpo da bolsa. E a gente vai seguir o mesmo padrão de ponto. Então, vai na primeira alcinha e faz um meio ponto alto. Na sequência, a gente faz um ponto baixíssimo, depois meio ponto alto e assim sucessivamente, até a gente chegar no final da carreira. É esse mesmo padrão de ponto que a gente trabalhou no meio da bolsa. Pronto, chegando no final da carreira, passa novamente a agulha por dentro da argola articulada, faz um ponto baixo, e a gente faz uma corrente, vira a peça e eu vou fazer uma última carreira só de pontos baixos, tá? Então, são só pontos baixos, essa vai ser a última carreira da nossa alça. E pronto, chegamos no final dessa segunda carreira. Então, novamente, passa a agulha por dentro da argola articulada, pega uma laçada, faz esse ponto baixo. E agora a gente vai cortar esse fio para a gente poder fazer o acabamento. Então, corta o fio e puxa essa última laçada.
E aí a gente vai escondendo esse fio por dentro desses pontos, depois a gente corta e queima a ponta. E por último é só encaixar essa alça na peça, e aí a gente vai costurar o botão. Eu vou costurar o botão na bolsa azul. Nessa bolsa eu tô pensando em colocar um zíper, então eu vou deixar para depois. Para costurar o botão, eu vou usar o fio de nylon 0,3 e agulha de costura normal. Esse botão ele tem 4 furinhos, então aí é bem simples de fazer essa costura. A gente vai passando a agulha, pegando na peça por baixo do botão e vai fazendo esses pontos. E agora a gente vai fazer o tassel. Então, esse foi a quantidade de fio que sobrou. Esse é o tassel que a gente vai fazer com essas duas bolinhas de miçanga. Então, aí a gente pega o restante do fio. Vou usar a agulha número 3,5 para me auxiliar. Essa argola pequena, que ela tem 2 centímetros, ponto 3 mais ou menos, que é para ser a parte do chaveirinho. E essas bolinhas de madeira, que tem 12 milímetros, o isqueiro. Então, agora a gente vai começar. Então, a gente separa 140 centímetros de fio, e aí a gente dobra ao meio, vai ficar com 70 centímetros. A gente vai usar esse fio dobrado. Pronto, depois que separar esse fio, corta, e aí a gente vai queimar essa ponta para ela não desfiar. Então, recapitulando, são 140 centímetros de fio no total, dobrado ao meio, vai ficar 70 centímetros para cada lado. A gente vai trabalhar com esse fio dobrado, e aí a gente pega a argola articulada. Passa essa parte do fio que a gente dobrou ao meio, ó, pelo meio dessa argola. Pega as duas pontas e passa por dentro dessa laçada. E puxa para ficar bem seguro. E agora a gente vai trabalhar com as bolinhas. Então, a gente separa duas bolinhas. Você pode colocar três ou mais, se você preferir. E a gente vai passar essas bolinhas por dentro de cada um desses fios. Então, pega essa primeira ponta do fio. Pega a agulha 3,5 para te auxiliar. Põe a bolinha dentro da agulha, ó, e puxa o fio por dentro da bolinha. Depois pega a segunda ponta do fio e faz a mesma coisa. Passa ele por dentro dessa mesma bolinha. Aí a gente vai fazer esse mesmo processo para a segunda bolinha. Depois pega essas duas pontas do fio, dobra e faz esse nó. Então, esse nó, ele vai ser usado para segurar essas bolinhas, para elas não correrem. Então, aí ajusta esse nó, puxa bem para ele ficar bem seguro. E a gente vai para a última parte do nosso tassel chaveiro. Então, pega o restante do fio, queima a ponta para não desfiar. E agora a gente vai fazer o tassel. Eu vou usar o celular como base. Esse celular tem 15,5 centímetros e meio, então esse vai ser o tamanho do tassel. Então, segura a ponta do fio e aí eu vou fazer 15 voltas. Depois corta a ponta desse fio, queima novamente para não desfiar. E aí a gente tira esse fio do celular com cuidado, para ele não desmanchar, ó. Então, pega a primeira peça, lá aquele primeiro fio, pega uma das perninhas e a gente vai passar pelo meio dessa abertura. Então, pega a agulha para auxiliar e puxa uma das pontas desse fio. E aí, a gente vai fazer um nó nesse meio. O nó tem que ficar pela parte de baixo, então faz ele com cuidado para que ele fique escondido na parte de baixo, igual vocês estão vendo no vídeo.
E aí a gente vai fazer 2 nozinhos, tá? Pra ficar bem seguro. Puxa bem. Depois a gente vai alinhar esse tassel, pra gente poder fazer a finalização, ó. Separa as 2 pontas maiores do fio, uma para um lado e a outra para o outro. E alinha bem, para que os fios fiquem bem alinhados, pra gente poder fazer o fechamento. Depois pega uma das pontas maiores e solta para a parte de baixo. E aí pega a segunda ponta, faz essa dobrinha, igual vocês estão vendo no vídeo, e a gente começa a enrolar. Eu vou fazer 5 voltas, mas se você quiser, você pode fazer mais também. Pronto, agora pega a ponta do fio e passa por dentro desse laço que a gente fez no início. E puxa bem, a gente vai esconder esse nozinho aí por dentro dessas laçadas. Então, usa a agulha número 3,5 para te auxiliar a esconder bem esse nozinho final aí por dentro desse tassel. Depois a gente puxa ele para o outro lado, igual vocês estão vendo no vídeo, e prende pela parte do meio, tá? E aí a gente finaliza. Se você quiser ver o passo a passo mais detalhado desse modelo de tassel, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, que eu já fiz aqui no canal, uma aula onde eu mostro bem devagarzinho como é que faz todo esse passo a passo, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. E por último, a gente vai cortar a ponta desse fio, então alinha bem. E aí a gente pega uma tesoura maior e corta as pontas. E para finalizar, pega o isqueiro e vai queimando as pontinhas de cada um desses fios de tassel. E pronto, para finalizar é só prender esse tassel chaveiro na argola da bolsa. Está pronta a nossa peça de hoje. A aula ficou um pouco longa, mas eu tentei ao máximo explicar todos os detalhes. Você também pode fazer essa peça em fio de malha, barbante número 6, 7 e 8, que também vai dar certo. É só seguir todas as medidas que eu estou mostrando na videoaula. Se você quiser fazer uma peça mais larga, maior, aí você vai ter que ajustar todas as carreiras de ponto para que ela fique no tamanho maior, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também. Compartilha esse vídeo, que dessa forma você está contribuindo aqui com o meu trabalho e assim eu posso continuar trazendo muito mais aulas aqui para o canal. Então é isso, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!